paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou a mais um devocional. Já deixe o seu like, já deixe o seu comentário e também seja agente de Deus nesse dia. Deixa Deus te usar e compartilha esta mensagem com todos os seus amigos. E para começar a nossa meditação, eu quero ler com vocês o que está em Miqueias, no capítulo 6, no verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Meus queridos, vocês acham que tem feito o que Deus espera de nós? Nós lemos em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas muitos não estão conseguindo fazer a vontade de Deus. Uns porque não sabem a sua vontade. Outros sabem, mas não se sujeitam à vontade de Deus. E outros ainda acham que é muito difícil fazer o que Deus pede. Mas aqui no texto lido, nós vemos que o que o Senhor pede se resume em 3 preceitos: pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E se nós fizermos isto, certamente estamos fazendo a vontade de Deus e estamos agradando a Ele. E neste momento vamos meditar juntos um pouquinho mais sobre o que Deus espera de nós. Que pratiques a justiça. E daí nós podemos ler também em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos ler também no Salmo 89, no verso 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Queridos, e para completar nossa meditação, nós podemos ler em 1 João 2,29. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E em 1 João 3,7 nos diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Jesus veio para trazer o reino de Deus até nós. Ele nos ensinou que a justiça, ela está associada ao reino do Pai. A Bíblia nos ensina também que a base do trono de Deus é justiça. E que por isso Deus espera que nós pratiquemos a justiça, andando em retidão. Quem anda em justiça não rouba, não engana, não passa ninguém para trás, não prejudica ninguém, não causa dano a ninguém, não fica devendo nada a ninguém. Ou seja, trata o próximo com amor, sem querer causar dano ao seu próximo. Queridos, mas Jesus nos ensina um segundo preceito do que Deus quer de nós: que nós amemos a misericórdia. E nós podemos ler em Mateus, no capítulo 9, do versículo 10 em diante. E sucedeu que, estando ele à casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então aqui Jesus nos ensina que ser misericordioso é ter compaixão, é mostrar um sentimento de amor, de perdão, de acolhimento por aquele que está perdido. Jesus também ensinou esse preceito logo no início do seu ministério.
E nós podemos ver em Mateus 5, 7 que ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E para nós deixarmos bem claro o que é misericórdia, quem ama a misericórdia ama perdoar, ama ajudar, ama fazer o bem, ama amar o seu próximo, odeia falar mal, odeia fofocas, intrigas, injúrias, contendas, odeia rancor, odeia ressentimento. Porque no dia do juízo, a misericórdia de Deus para nós será proporcional à misericórdia que usamos para com as pessoas na nossa vida. Mas Jesus nos ensina mais um preceito: andes humildemente com o teu Deus. Jesus, como homem, ele foi o nosso padrão e exemplo de humildade. Como andar em humildade por esta terra diante das pessoas. Ele lavou os pés dos seus discípulos, inclusive o de Judas, mesmo sabendo que logo mais à frente ele o trairia. Andar humildemente com Deus é lavar os pés das pessoas, é ter prazer em servir as pessoas, é ter prazer em ajudar o próximo. E é isso que Deus espera de nós. Queridos, a identidade de filho amado de Deus é o que nos define e diz aos outros e a nós mesmos quem nós somos. Define também para onde nós vamos e qual é a nossa missão aqui nessa terra. Então, se a nossa identidade está baseada em Cristo, qual é a nossa missão? Queridos, nós fomos criados para tomar posse do reino e governar. Jesus nos deu essa autoridade quando ele morreu lá naquela cruz e, portanto, é nosso dever tomar o domínio, governar segundo a vontade de Deus. A palavra nos diz em João, no capítulo 15, onde o próprio Senhor diz para cada um de nós: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e produzais frutos e o vosso fruto permaneça. Ele disse mais, logo quando criou o homem, ele disse em Gênesis capítulo 1, domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta por sobre a terra. E sabe o que Jesus diz para nós? Ele nos dá um cargo extraordinário e nós podemos ler isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, quando diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esteja íntimo, amigo, esteja numa comunhão, num relacionamento profundo com o Senhor, para que Ele possa fazer em você tudo que Ele sonhou para você. Todos os planos, todos os projetos, todos os sonhos que lá na eternidade, quando Ele te escolheu, Ele já sonhou com você, para que você possa realmente fazer isso, agradá-lo em todas as áreas da sua vida. Porque o plano de Deus é fazer-nos ser como Jesus, tornando o invisível de Deus visível para o mundo. Queridos, a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo, diz Paulo para cada um de nós. E nós podemos ver que durante a oração
do Pai Nosso foi dito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, meus queridos, o que nós precisamos para agradar a Deus é colocar em prática tudo que nós aprendemos com a Bíblia, com o exemplo de Jesus, sem paralisar, com medo de errar. Errar, por vezes, faz parte. O que nós não podemos fazer é desistir por causa dos erros. Afinal, aquele que não está disposto a cometer erros não pode obter o favor de Deus. Porque o Senhor nos diz na palavra: sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. E Deus nos diz mais em 2 Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, a nossa missão é espalhar o Evangelho de Jesus Cristo pelo mundo. Como nos diz em 2 Coríntios 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do seu coração. Portanto, também precisamos ser cartas vivas do amor de Cristo, por onde nós passarmos, demonstrar amor, entregar amor, pois tantos necessitam de um amor, de um afago, de um abraço, de um carinho. Tantos nunca tiveram qualquer demonstração de amor, e é para isso que Deus nos chama. É isso que Deus quer de nós, que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E então, todos nós que cremos em Cristo, nós vamos fazer isso sim. Nós vamos dar continuidade à missão de Jesus Cristo aqui na terra. Nós vamos trazer para a terra o reino de Deus, que é um reino de paz, um reino de amor, um reino de verdade, de justiça, de alegria e de liberdade. E assim, com o nosso trabalho, nessa nossa missão que nós vamos trabalhando dia após dia, agradando ao Senhor, nós vamos levar estas pessoas à vida eterna. Oh, glória! Que missão maravilhosa! E não diga que você não é capaz, pois quando Deus chama, Ele mesmo nos capacita para aquilo que Ele está nos chamando. Ele nos dá as ferramentas, Ele nos instrui, Ele mesmo nos capacita e nos desafios Ele está presente, nos dando força para continuar. A nossa parte é responder ao chamado, nos colocando inteiramente à disposição dEle, e Ele nos revestirá de poder e autoridade. A palavra do Senhor nos diz exatamente como Jesus fez. E assim nós podemos ler em Mateus 10. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. E então ele deixa um recado para cada um de nós, está escrito em João. Diga a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Vejam, em Lucas, no capítulo 10, ele reforça essa ideia e ele diz: eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Oh, aleluia!
Aleluia! Queridos, para concluir, vamos guardar muito bem em nosso coração o que nos diz Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus já declarou o que espera de nós. E então que eu e você nos coloquemos à disposição, que a gente possa dizer sim ao chamado de Deus e que nós possamos a cada dia pedir graça e favor a Ele, para que nós possamos viver segundo a sua vontade e que Deus nos ajude a ter um coração segundo o seu, que nós possamos distribuir amor, que nós possamos, através das nossas atitudes e palavras, demonstrar misericórdia, perdão, justiça. Que nós sejamos aquilo que Deus espera de nós. A palavra deixa muito claro que Deus espera de cada um de nós. E você, meu amado, sabe que precisa se posicionar, que você precisa ser forte, corajoso, não temer mal algum, porque Deus em todo tempo está com você. Medite nessa palavra, tome uma posição, assuma o seu propósito, a sua missão, porque este mundo carece de mais pessoas que agradem a Deus, que cumpram a sua missão, que vão e anunciam as boas novas da salvação. Que Deus te encoraje cada dia mais a assumir a sua missão aqui nessa terra.